Meu Deus, sogra, você veio mesmo ao enterro do seu próprio marido com esse vestido tão baratinho? A voz de Verônica ecoou pela capela como um tapa. Que vergonha! A senhora parece uma mendiga. Todos os olhares se viraram para mim. Meu vestido preto, de corte simples e que elegante, parecia ofender profundamente minha nora. O que ela não sabia era que aquela peça barata tinha me custado 80 mil reais. Verônica, por favor, estamos nos despedindo do papai, sussurrou meu filho, Marcos. Mas minha nora já tinha encontrado sua plateia. Não, Marcos, alguém precisa dizer isso. Eu trabalho em boutiques de alta costura, reconheço qualidade quando vejo, e isso... Ela apontou para o meu vestido com desprezo. É coisa de supermercado. Sua mãe não tem a menor classe. Suas amigas, Kátia e Noemi, assentiram como cordeirinhas, cochichando entre si. O burburinho de desaprovação se espalhou pelos bancos. Eu permaneci em silêncio, com as mãos entrelaçadas, fingindo que as palavras dela me machucavam. Pobre do Ernesto, continuou Verônica, elevando a voz. Ele deve estar se revirando no túmulo, vendo que a viúva dele não teve o respeito de se vestir decentemente para a despedida. Que humilhação para toda a família. Lágrimas começaram a brotar dos meus olhos, mas não de tristeza, era pura raiva contida. Essa mulher se atrevia a me humilhar no dia mais doloroso da minha vida, sem saber que eu era a dona exata da marca para a qual ela trabalhava como uma simples vendedora. Olha só, ela continuou com seu teatro. Nem um vestido decente ela pode pagar. Marcos, você devia dar dinheiro para sua mãe comprar algo apropriado. Sorri por dentro. Se ela soubesse que no meu closet eu tinha mais de 200 vestidos de estilista, que a minha conta bancária tinha mais zeros do que dias no ano, e que a carta de demissão dela já estava assinada, esperando no meu escritório particular. Minha filha, Fernanda, segurou meu braço e sussurrou. Mãe, não liga para ela, está sendo cruel. Mas eu precisava ouvir mais. Precisava que Verônica continuasse cavando a própria cova profissional. Sabe de uma coisa, Marcos? Verônica se dirigiu ao marido com uma voz teatral. Quando tivermos filhos, espero que eles nunca acabem como sua mãe, tão sem modos. Coitadinha. Nem sabe como se vestir para uma ocasião tão importante. As risadinhas das amigas dela se tornaram mais audíveis. Kátia até se atreveu a comentar. É verdade, Vero. Eu trabalho com varejo e esse vestido não deve custar mais de 100 reais. 100 reais. Se ela soubesse que só os botões de madrepérola do meu vestido custaram 500 reais cada um. Exatamente, Kátia, respondeu Verônica. É por isso que digo que ela não tem classe. Na boutique onde eu trabalho, atendemos clientes sofisticadas, mulheres que realmente entendem de moda e elegância, não é? Ela me apontou com a mão. Meu filho Marcos parecia desconfortável, mas não disse nada. Típico. Ele sempre foi um covarde quando se tratava de enfrentar a pona esposa. Verônica, já chega! Interveio Fernanda com mais firmeza. Não, deixa ela, eu disse finalmente, com uma voz suave e trêmula. Ela tem razão, eu não entendo dessas coisas elegantes como ela. Verônica sorriu triunfante. Pelo menos a senhora reconhece. Olha, sogra, não é sua culpa ter nascido sem bom gosto, mas a senhora poderia fazer um esforço para não envergonhar a família em público. Suas amigas aplaudiram discretamente. Noemi adicionou com falsa compaixão. Ai, coitadinha, deve ser difícil não ter dinheiro para se vestir de maneira apropriada. Exato! Continuou Verônica, envalentonada. Imaginem ir ao funeral do próprio marido vestida como se fosse fazer compras no mercado. É que não tem noção. Os sussurros se intensificaram por toda a capela. Eu podia ouvir fragmentos. Que pena da pobre senhora. Que vergonha. Perfeito. Quanto mais gente testemunhasse essa humilhação, melhor seria a minha vingança. E esses sapatos... Continuou Verônica, apontando para os meus sapatos pretos de salto clássico. Parecem daqueles que vendem no Saara, meu Deus. Se eu fosse ela, teria vergonha de sair de casa assim. Aqueles sapatos eram Louboutin, 12 mil reais, mas ela jamais saberia. Olha, sogra, ela me disse com um tom condescendente se aproximando. Sei que a senhora não tem muito dinheiro, mas da próxima vez que precisar se vestir para algo importante, posso emprestar algo do meu guarda-roupa. Tenho contatos nas melhores lojas. A ironia era deliciosa.
Essa mulher, que ganhava mal e mal R$ 3.000 por mês, vendendo minhas roupas na minha boutique, se oferecia para me emprestar vestidos, se ela soubesse que eu pagava o salário dela diretamente. É muito gentil da sua parte, Verônica, respondi com a voz embargada, mas não gostaria de causar nenhum incômodo. Não é incômodo, é caridade cristã, respondeu com um sorriso falso. É o que qualquer pessoa decente faria no meu lugar. Suas amigas murmuraram em aprovação. Kátia até comentou: você é um anjo, Vero. Não é qualquer um que seria tão generoso com alguém tão limitada. Limitada. A palavra ressoou na minha mente. Se elas soubessem que a minha limitação incluía ser dona de 17 boutiques de luxo, 3 fábricas têxteis e uma fortuna que superava os R$ 100 milhões. Além disso, acrescentou Verônica, se dirigindo agora a toda a plateia presente, creio que todos podemos tirar uma lição disso. A importância de se educar, de ter aspirações, de não se conformar com a mediocridade. Os aplausos discretos confirmaram que ela tinha alcançado seu objetivo: transformar o funeral do meu marido em seu show pessoal de superioridade moral. Pobre do Ernesto. Suspirou teatralmente. Sempre se preocupava com a sogra. Dizia que não sabia como ela ia se virar sem ele. Ele tinha razão em uma coisa. Meu falecido marido sempre se preocupou comigo, mas não pelas razões que ela imaginava. Ele sabia que meu coração era bom demais, que eu perdoava fácil demais. Ele sempre me dizia: Esmeralda, no dia em que eu não estiver aqui, não deixe que ninguém te pise. Esse dia tinha chegado. Depois do espetáculo que Verônica montou no enterro, voltei para casa no meu Honda Civic de 2015, um carro que escolhi deliberadamente para manter a minha fachada de viúva pobre e desamparada. A verdade é que na minha garagem particular eu tinha um Bentley, um Mercedes Classe S e um Porsche que ninguém conhecia. Mas hoje eu precisava continuar sendo a Esmeralda que todos acreditavam conhecer. A sogra sem classe, a viúva sem dinheiro, a mulher que, segundo minha nora, não tinha a menor elegância. Ao chegar ao meu apartamento modesto, tirei os sapatos Louboutin e servi uma taça de vinho. Não um vinho qualquer, mas um Chateau d'Yquem de 1988, que custava R$ 38 mil a garrafa. Mas, para o mundo exterior, eu era a senhora que comprava vinho de caixinha no supermercado. Meu telefone tocou. Era Fernanda, minha filha. Mãe, sinto muito pelo que aconteceu hoje. A Verônica se comportou de uma forma horrível. Não se preocupe, minha filha, respondi com a voz cansada. Já estou acostumada com os comentários dela. Mas não está certo, mãe. No dia do enterro do papai, se comportar assim é desumano. Fernanda não sabia a verdade sobre a minha situação financeira. Eu decidi, anos atrás, manter os meus próprios filhos na ignorância. Era mais seguro assim, menos complicado, e me permitia ver quem eram realmente as pessoas ao meu redor. Amanhã vou conversar com Marcos, continuou Fernanda. Ele não pode permitir que a esposa trate a senhora assim. Não, por favor, não faça isso. Não quero criar problemas no casamento dele. Mas os problemas já estavam criados. Verônica ainda não sabia, mas sua empregadora receberia uma ligação muito específica no dia seguinte. Depois de desligar, fui para o meu estúdio secreto. Um cômodo que nenhum dos meus filhos conhecia, escondido atrás de uma estante de livros aparentemente normal. Lá estavam meus verdadeiros tesouros. Os contratos das minhas empresas, os extratos financeiros das minhas boutiques e, claro, as fichas de todos os meus funcionários, incluindo a de Verônica Santos, vendedora nível 2 na minha boutique principal, com um salário base de R$ 3.000 mensais, mais comissões. Abri a ficha dela e revisei o histórico. 3 advertências por atraso, 2 reclamações de clientes por atitude desrespeitosa e um relatório da supervisora comentando sobre sua pose de superioridade injustificada. Perfeito. Peguei meu telefone particular, aquele que só usava para assuntos de negócio, e disquei o número de Isabela, minha diretora de recursos humanos. Senhora Esmeralda, sinto muito pela sua perda, disse Isabela com tristeza genuína. Obrigada, Isabela, mas preciso que amanhã você cuide de um assunto pessoal. É sobre a Verônica Santos, funcionária da boutique do centro. Quero que você revise minuciosamente o desempenho dela nos últimos 6 meses. Algum problema específico?
Digamos que ela demonstrou uma falta de respeito com os clientes que não tolero na minha empresa. Isabela entendeu perfeitamente. Ela trabalhava comigo há 20 anos e sabia que quando eu falava naquele tom, as coisas ficavam sérias. Entendido. A senhora quer que eu prepare a documentação para o processo disciplinar? Prepare tudo, mas esperaremos o momento certo. Depois de desligar, me sentei na minha poltrona de couro italiano e refleti sobre os acontecimentos do dia. A humilhação pública de Verônica tinha sido só o aperitivo. Ela não tinha ideia de que acabara de declarar guerra à pessoa errada. Meu falecido marido, Ernesto, sempre me dizia que eu era bondosa demais, tolerante demais. Esmeralda, ele repetia, há pessoas que confundem a bondade com fraqueza e quando isso acontece, você tem que lhes ensinar a diferença. Durante 40 anos de casamento, ele foi meu escudo protetor. Ernesto sabia sobre os meus negócios. Era meu sócio silencioso, meu conselheiro mais confiável. Juntos, construímos um império do zero, sempre nos mantendo nas sombras, sempre fingindo ser uma família de classe média comum. Mas Ernesto não estava mais aqui para me proteger de cobras como a Verônica. Agora, eu teria que me proteger sozinha, e faria isso com o estilo que só uma mulher de 70 anos, com 50 anos de experiência nos negócios, poderia fazer. No dia seguinte, enquanto Verônica se exibia nas redes sociais sobre seu ato de caridade de me oferecer roupas emprestadas, eu estava no meu escritório executivo, revisando os números de todas as minhas empresas. Minha assistente pessoal, uma mulher eficiente chamada Patrícia, que trabalhava comigo há 20 anos, entrou com uma bandeja de café. Os relatórios mensais, senhora Esmeralda, ela disse, colocando uma pilha de documentos na minha mesa. Como estão as vendas na boutique do centro? Excelentes. As novas coleções tiveram uma ótima aceitação. E o pessoal? Patrícia hesitou por um momento. Há algumas situações que exigem atenção. A Verônica Santos teve vários incidentes com clientes. Aparentemente, ela faz comentários sobre quem pode ou não pode pagar certas peças. Interessante. Minha nora não tinha me humilhado apenas a mim, mas também estava afastando os meus clientes com a atitude dela. Algo mais? As câmeras de segurança flagraram alguns comportamentos questionáveis. Ela usa o telefone pessoal durante o horário de trabalho, chega constantemente atrasada e ontem a viram tirando fotos com mercadorias que depois não comprava. Cada palavra era mais um prego no caixão profissional dela. Patrícia, quero que agende uma reunião comigo para a próxima sexta-feira com toda a gerência da boutique do centro. Algum motivo específico? Sorri pela primeira vez desde o enterro de Ernesto. É hora de fazer algumas mudanças no quadro de funcionários. A semana após o enterro se desenrolou como uma sinfonia perfeitamente orquestrada de hipocrisia familiar. Verônica aproveitou cada oportunidade para lembrar a todos o quão generosa tinha sido comigo, oferecendo seu guarda-roupa e seus contatos no mundo da moda. Na quarta-feira de manhã, recebi uma ligação de Marcos, meu filho. Mãe, Verônica me disse que te ofereceu ajuda com a sua situação de guarda-roupa. Sim, ela foi muito gentil, respondi com uma voz submissa. Mãe, sei que o papai cuidava de todas as finanças e que agora as coisas devem estar difíceis para a senhora. Se precisar de dinheiro. Que irônico. Meu próprio filho me oferecendo dinheiro, quando eu poderia comprar a casa inteira dele com o dinheiro que eu tinha no meu cofre particular. Não se preocupe, Marcos. Eu me viro com a pensão do seu pai. Tem certeza? Porque Verônica diz que seu apartamento parece muito básico e que as suas roupas... Sua esposa tem razão. Eu não entendo de moda como ela. Eu podia ouvir a satisfação na voz dele. Bem, ela realmente entende do negócio. Trabalha em uma das boutiques mais exclusivas da cidade. Os chefes confiam muito nela. Se ele soubesse que eu era exatamente essa chefe em quem ela tanto confiava. Ela deve ser muito talentosa, murmurei. Sim. Na verdade, ela está esperando uma promoção. A supervisora dela disse que há chances de ser promovida a gerente júnior. Informação interessante. Isabela não tinha me mencionado nada sobre promoções para Verônica. Provavelmente minha nora estava inventando essa história para impressionar meu filho. Fico feliz por ela, Marcos. E sabe de uma coisa, mãe? Quando ela for promovida, vamos ganhar mais dinheiro e poderemos ajudar a senhora com mais frequência. Quem sabe até levá-la para fazer compras em lugares decentes. Cada palavra que saía da boca do meu filho era outra facada.
Como eu tinha criado um homem tão cego para a crueldade da esposa? Você é muito atencioso, meu filho. Depois de desligar, liguei imediatamente para Patrícia. Patrícia, preciso de informações sobre qualquer boato de promoção para Verônica Santos. Nenhum, senhora. Na verdade, a supervisora direta dela me disse ontem que está pensando em colocá-la em período de experiência por causa da atitude com os clientes. Perfeito. Já tem os relatórios que pedi prontos? Sim, senhora. Os incidentes documentados, as gravações de segurança e os depoimentos dos clientes que reclamaram do comportamento dela. Excelente trabalho. Agora preciso que faça mais uma coisa. Quero que investigue discretamente a situação financeira pessoal da Verônica e do Marcos. Renda, despesas, dívidas, tudo. Patrícia não fez perguntas. Depois de 20 anos trabalhando comigo, ela sabia que quando eu pedia informações financeiras sobre alguém, eu tinha meus motivos. Na quinta-feira à tarde, os resultados chegaram à minha mesa e foram ainda melhores do que eu esperava. Marcos e Verônica viviam completamente acima das suas possibilidades. O apartamento deles custava R$ 3.500 por mês, mais do que o salário completo da Verônica. Eles tinham dívidas de cartão de crédito de mais de R$ 40 mil, um empréstimo de carro de 22 mil e tinham pedido um adiantamento salarial na boutique no mês anterior. Mas o mais delicioso era que eles tinham solicitado um empréstimo imobiliário para comprar uma casa de R$ 250 mil, usando como garantia o futuro aumento salarial de Verônica pela sua iminente promoção. A casa dos sonhos deles, o futuro que tinham planejado, tudo dependia de uma promoção que jamais viria. A sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Me vesti com o meu tailleur executivo mais sóbrio, mas ainda assim elegante. Um Chanel preto que tinha comprado em Paris no ano anterior, acompanhado das minhas pérolas autênticas Mikimoto. Nada ostentoso, mas qualquer especialista em moda reconheceria a qualidade imediatamente. Às 10 da manhã, cheguei à boutique do centro. Minha boutique. Bom dia, dona Esmeralda, me cumprimentou Sandra, a supervisora, usando o meu sobrenome de casada, como sempre fazia em público. Os gerentes já estão esperando a senhora no escritório. Caminhei pela loja, observando cada detalhe. As funcionárias trabalhavam diligentemente, atendendo os clientes com profissionalismo e elegância. Todas, exceto uma. Verônica estava encostada no balcão, falando no celular e dando gargalhadas estridentes. O uniforme dela estava amassado, a maquiagem exagerada e a atitude completamente inapropriada para o ambiente sofisticado do meu estabelecimento. Ai, nem me fale, amiga, ouvia dizer no telefone. Minha sogra é tão patética. Te juro que ontem Marcos me disse que podemos levá-la para fazer compras quando eu for promovida. Imaginem ter que ensinar uma velha de 70 anos como se vestir. Ela riu da própria crueldade, enquanto uma cliente esperava pacientemente para ser atendida. Sim, eu trabalho na boutique mais exclusiva da cidade. Minha chefe é super cool, confia muito em mim. Na verdade, ela vai me fazer gerente júnior na semana que vem. Mentiras sobre mentiras. Não, a minha sogra chegou no enterro do marido vestida como uma mendiga. Juro pra você, parecia que tinha comprado o vestido na Líder. Fiquei morrendo de vergonha. A cliente que esperava se aproximou de outro balcão, claramente irritada pela falta de atenção. Sabe o que é mais engraçado? Continuou Verônica, alheia a tudo. É que ela acha que o vestido dela era elegante. A coitada não tem a menor ideia do que é da verdadeira moda. Foi nesse momento que decidi me aproximar. Com licença, eu disse com uma voz suave. Verônica se virou e por um segundo me reconheceu, provavelmente porque nunca tinha me visto vestida de forma apropriada. Ai, sogra, o que a senhora está fazendo aqui? Perguntou, tampando o telefone com a mão, claramente irritada com a interrupção. Vim fazer umas compras, respondi inocentemente. Marcos me deu um dinheiro e disse que você poderia me ajudar a escolher algo apropriado. A atitude dela mudou imediatamente. A ideia de me ensinar a me vestir a entusiasmou visivelmente. Ai, que maravilha! Deixa eu te desligar, ela disse à amiga. Preciso ajudar a minha sogra a não passar vergonha de novo. Ela desligou o telefone e me olhou de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. Vamos ver, sogra. Primeiro precisamos estabelecer um orçamento. Quanto o Marcos deu para a senhora?
porque aqui as coisas não são baratas. Não é como o Saara, onde a senhora costuma comprar. Marcos me deu R$ 500. Menti. Verônica deu uma risada. 500? Ai, meu Deus, com R$ 500 aqui, a senhora mal compra uns brincos. Mas tudo bem. Vamos ver o que podemos fazer com tão pouco. Ela me levou para a seção de acessórios, a mais barata da loja. Olha, sogra, esses lenços estão em promoção, custam R$ 200 cada, mas são muito bonitos. Podem dar um toque de classe ao seu estilo. Ela pegou um dos lenços e me mostrou com um ar condescendente. Vê a qualidade da seda? Isso é o que se chama de verdadeira elegância, não como esses panos que a senhora costuma usar. O lenço que ela tinha nas mãos era da minha coleção de primavera do ano passado. Eu mesma tinha supervisionado cada detalhe do design. É muito bonito, admiti. Verdade? Eu tenho um bom olho para essas coisas. Por isso meus chefes vão me promover, reconhecem meu talento. Nesse momento, Sandra se aproximou de nós. Verônica, a senhora Esmeralda está esperando por você no escritório. Verônica empalideceu levemente. A senhora Esmeralda? Minha chefe está aqui? Sim, ela chegou há alguns minutos. Disse que é urgente. Pude ver o pânico nos olhos de Verônica. Mas eu estou atendendo uma cliente. Eu cuido da senhora. Interveio Sandra diplomaticamente. Verônica me olhou com aborrecimento. Sogra, tenho que cuidar de um assunto de trabalho muito importante. Eu volto em uns minutos para continuar te ajudando. Sim, claro, querida. Vá cuidar dos seus assuntos importantes. A observei se afastar nervosamente para os escritórios do segundo andar, sem suspeitar que ela estava indo direto para a sua destruição profissional. Enquanto Verônica subia nervosa para o escritório onde achava que me encontraria como funcionária, eu fiquei no andar de baixo, desfrutando da ironia da situação. Sandra, minha supervisora de confiança, se aproximou de mim com um sorriso cúmplice. Como foi a encenação, senhora? Ela me perguntou em voz baixa. Melhor do que eu esperava. Essa mulher acabou de selar o destino profissional dela com as próprias palavras. As gravações de segurança captaram toda a conversa telefônica e o comportamento dela com a senhora. A senhora quer subir agora? Vamos esperar mais uns minutos. Quero que ela fique bem nervosa, se perguntando onde eu estou. Enquanto isso, decidi dar uma volta pela minha loja, observando como funcionava sem a minha presença visível. As funcionárias trabalhavam profissionalmente, atendendo a cada cliente com cortesia e conhecimento, todas, exceto a que tinha acabado de subir para os escritórios. Me aproximei de uma das vendedoras mais jovens, uma moça chamada Sofia, que eu tinha contratado há 6 meses. Com licença, eu disse, fingindo ser uma cliente comum. O que você acha do atendimento da moça que estava aqui há pouco? A de cabelo encaracolado. Sofia olhou para cima nervosamente antes de responder. A senhora se refere a Verônica? Sim, acho que era esse o nome. A moça hesitou por um momento, claramente desconfortável. Bem, não me cabe opinar sobre as minhas colegas de trabalho. É só curiosidade. Ela parecia bem confiante. Olha, senhora, é melhor eu atendê-la. Em que posso ajudar? A diplomacia dela me impressionou. Era exatamente o tipo de funcionária que eu valorizava. Profissional, discreta, leal. Na verdade, eu só estava esperando por alguém. Mas me diga, você trabalha aqui há muito tempo? 6 meses. É o meu primeiro trabalho no varejo de luxo e eu realmente adoro. E como é o ambiente de trabalho? Sofia olhou novamente para as escadas. A maioria das minhas colegas é maravilhosa, muito profissional, sempre disposta a ajudar, mas... Ela parou. Mas eu não deveria dizer isso. Mas algumas pessoas acham que trabalhar aqui lhes dá o direito de tratar os outros mal, como se o glamour da boutique tivesse subido à cabeça delas. Exatamente o que eu suspeitava. Você já viu situações específicas? Bem, eu já vi como algumas funcionárias julgam os clientes pela aparência antes de atendê-los, como se decidissem quem pode ou não pode comprar aqui. Isso vai contra tudo o que nos ensinaram no treinamento. E o que lhes ensinaram no treinamento? Que todos os clientes merecem o mesmo respeito e atenção, não importa como se pareçam ou se vistam. Que a nossa chefe, a senhora Esmeralda, diz que a verdadeira elegância vem do respeito e da humildade, não da arrogância. Meu coração se encheu de orgulho.
Meus valores estavam sendo transmitidos corretamente, pelo menos para as funcionárias que valiam a pena. Sua chefe parece ser uma mulher muito sábia. Ela é. Embora eu nunca a tenha visto pessoalmente, todas falam maravilhas dela. Dizem que ela começou do zero e construiu esse império com muito trabalho e princípios sólidos. Nesse momento, vi Verônica descendo as escadas com uma cara de confusão total. Ela se dirigiu diretamente a mim. Sogra, ninguém atendeu a senhora ainda? Que serviço ruim, ela disse, claramente frustrada por não ter encontrado a chefe no andar de cima. Essa moça estava me atendendo muito bem, respondi, apontando para Sofia. Verônica olhou para Sofia com desprezo. Ai, ela é nova, não sabe de nada. Eu sou a especialista aqui. Tenho mais tempo e mais experiência. Sofia se retirou discretamente, mas eu pude ver nos olhos dela que ela tinha entendido perfeitamente o tipo de pessoa que Verônica era. Você encontrou a sua chefe? Perguntei inocentemente. Não, parece que ela teve que sair, mas não importa. Com certeza era para me dizer sobre a minha promoção. Ela sempre me procura para coisas importantes. As mentiras continuavam se acumulando. Bem, enquanto isso, poderíamos continuar vendo as roupas para mim. Claro, sogra, mas primeiro, deixe-me lhe dizer algo importante. Quando eu for promovida a gerente, vou implementar muitas mudanças aqui, especialmente no atendimento ao cliente. Que tipo de mudanças? Por exemplo, vou estabelecer um código de vestimenta para os clientes. Não pode ser que permitam a entrada de qualquer pessoa vestida de qualquer jeito. Isso é uma boutique de luxo, não um mercado. E se alguém não cumprir com o seu código? Bem, eu vou sugerir, educadamente, que eles vão a lojas mais apropriadas para o nível deles. É para o bem de todos. Os clientes de verdade se sentem desconfortáveis quando veem gente que claramente não pertence aqui. Filosofia interessante, murmurei. Exato. Minha chefe vai ficar muito orgulhosa quando vir como eu melhorei a imagem da loja. Provavelmente vai me dar um bônus pela iniciativa. Ela me levou para a seção de vestidos mais caros da loja, ironicamente, para as minhas próprias criações mais exclusivas. Olha, sogra, esses vestidos são lindos, mas, obviamente, estão fora do seu orçamento. Custam entre 5 e 15 mil reais cada. Ela pegou um dos meus designs favoritos, um vestido cor champanhe com detalhes bordados à mão. Vê esta qualidade? Isso é alta costura de verdade. Eu tenho um parecido em casa. Ganhei de um cliente muito importante que ficou encantado com o meu atendimento. Outra mentira. As funcionárias tinham proibição estrita de receber presentes de clientes e eu, pessoalmente, revisava todos os relatórios de vendas. É lindo, admiti, tocando o tecido. Sim, mas definitivamente não é para a senhora. Precisamos encontrar algo mais realista, algo que combine com o seu estilo atual. Ela me levou para uma seção no fundo, onde estavam os artigos em liquidação de temporadas passadas. Aqui tem coisas mais no seu preço. Olha, este vestido cinza custa R$400. É perfeito para senhoras da sua idade. O vestido que ela me mostrava era de fato da minha coleção, mais de 3 anos atrás. Um design que eu tinha descontinuado porque não atendia aos meus padrões de qualidade. E o que você acha desse vestido? Perguntei. Honestamente, não é grande coisa, mas para alguém como a senhora, está bom. Não tem o corpo nem a presença para usar as peças realmente exclusivas. As palavras dela me machucaram, mas não pelas razões que ela pensava. Me doía saber que uma pessoa tão cruel e superficial trabalhava na minha empresa, representando os meus valores para o público. Sabe de uma coisa, Verônica? Eu disse, finalmente. Acho que você tem razão sobre a minha falta de estilo. Ela sorriu triunfante. Que bom que a senhora reconhece. É o primeiro passo para melhorar, mas eu tenho uma pergunta. Me diga, o que aconteceria se alguém fingisse ser pobre, mas, na verdade, tivesse muito dinheiro? Como a senhora deveria tratar essa pessoa? Verônica riu. Ai, sogra, isso só acontece em novela. Gente rica não anda disfarçada de pobre. É ridículo. Mas, hipoteticamente, se alguém chega aqui vestida como a senhora, definitivamente não tem dinheiro. É impossível que alguém com dinheiro de verdade se vista de forma tão básica. Entendo? Além disso,
Para que alguém rico fingiria ser pobre? Não faz sentido. Pessoas com dinheiro querem que se note, querem exibir, como as minhas clientes VIP. Sempre chegam impecavelmente vestidas, com joias caras, em carros de luxo. Seu raciocínio é muito lógico. É por isso que sou boa neste trabalho, sogra. Eu sei ler as pessoas. Sei exatamente quem pode pagar o quê e como tratá-los. Nesse momento, Patrícia, minha assistente pessoal, entrou discretamente na loja. Ela me viu e se aproximou. Senhora, estão esperando pela senhora no escritório. Ela disse com um sorriso. Verônica olhou para ela, estranhando. Com licença, quem é a senhora? Sou a assistente pessoal da senhora Esmeralda, respondeu Patrícia naturalmente. E o que a minha sogra tem a ver com a sua chefe? Patrícia olhou para mim, esperando por instruções. Eu assenti levemente. A sogra dela é a minha chefe. A cor sumiu completamente do rosto de Verônica. O silêncio que se seguiu às palavras de Patrícia foi ensurdecedor. Verônica me olhou como se tivesse visto um fantasma, o rosto passando por todos os tons, do branco ao verde pálido. O quê? O que a senhora disse? Ela gaguejou, segurando no balcão para não cair. O que você ouviu? Respondeu Patrícia com calma profissional. A senhora Esmeralda Pereira é a fundadora e proprietária desta cadeia de boutiques. Verônica se virou para mim com os olhos arregalados. Não, não pode ser. A senhora mora naquele apartamento pequeno. Dirige um Honda velho. As suas roupas. Minhas roupas? De R$80.000. A interrompi suavemente. O vestido que tanto a incomodou no enterro do meu marido. R$80.000. Ela repetiu como um eco, sem conseguir processar. O mesmo vestido que você considerou de supermercado, os mesmos sapatos Louboutin que você disse que pareciam do Saara. As palavras saíam entrecortadas. Mas... Eu trabalho para a senhora há 2 anos. Exato. E durante esses 2 anos recebi vários relatórios sobre seu comportamento inapropriado com os clientes. Patrícia tirou uma pasta da bolsa. A senhora quer que eu leia os relatórios? Por favor, Patrícia. Acho que Verônica precisa ouvir exatamente o que os supervisores dela documentaram sobre ela. Verônica desabou em uma cadeira próxima, em estado de choque completo. Relatório de 15 de março, começou Patrícia. Cliente reclamou que a funcionária Verônica Santos a ignorou por 20 minutos por considerar que ela não tinha o perfil financeiro para comprar na loja. Não, isso não. Relatório de 22 de abril. Cliente de 60 anos foi tratada com desprezo e condescendência, sendo direcionada apenas aos artigos em liquidação sem que lhe perguntassem suas preferências ou orçamento. Cada relatório era um tapa na cara da realidade de Verônica. Relatório de 8 de maio. A funcionária foi vista usando o telefone pessoal durante 2 horas do seu turno, ignorando vários clientes. Eu posso explicar. O que você vai explicar, Verônica? Perguntei, minha voz tranquila, mas carregada de autoridade. Você vai explicar como decidiu me humilhar publicamente no enterro do meu marido? Ou prefere explicar como acabou de me dizer que você estabelece o valor das pessoas baseando-se apenas na aparência? Lágrimas começaram a brotar dos olhos dela. Senhora, eu não sabia. Se eu soubesse. Esse é exatamente o problema, Verônica. O seu respeito pelas pessoas depende do status financeiro delas, que você só é gentil com quem você acha que tem dinheiro. Me aproximei dela, mantendo a minha postura elegante, mas intimidante. Diga-me, o que você teria feito de diferente no enterro se soubesse quem eu realmente sou? Eu jamais teria... Jamais teria o quê? Jamais teria mostrado a sua verdadeira personalidade? Jamais teria revelado o quão cruel e superficial você é, no fundo? Verônica soluçava agora abertamente. Por favor, senhora Esmeralda. Foi um terrível mal-entendido. Eu a respeito muito, sempre a respeitei. Há 5 minutos você me respeitava quando me disse que eu não tinha o corpo nem a presença para usar roupas de qualidade? Isso foi... O quê? Sua verdadeira opinião sobre a sua sogra, a mulher que criou o homem que você ama? O choro de Verônica se intensificou. Outras funcionárias tinham começado a se reunir discretamente, sem se aproximar muito, mas claramente cientes de que algo importante estava acontecendo. Patrícia, eu disse à minha assistente,
Poderia ler o último relatório? Claro, relatório desta manhã. A funcionária Verônica Santos foi gravada pelas câmeras de segurança falando de forma depreciativa sobre uma cliente que acabou sendo familiar dela, violando várias políticas de privacidade e profissionalismo da empresa. Também, acrescentei, você mentiu sobre uma promoção inexistente para impressionar o seu marido e solicitou um empréstimo imobiliário com base nessa mentira. Verônica levantou a cabeça bruscamente. Como a senhora sabe sobre o empréstimo? Verônica, eu sei tudo ou o que preciso saber sobre as pessoas que trabalham para mim, especialmente quando essas pessoas acabam sendo da família. Patrícia continuou. A investigação financeira mostra dívidas de mais de R$60 mil, gastos que superam a renda familiar em 300% e vários adiantamentos salariais não registrados. Não registrados, repeti. O que significa que, além de todo o resto, você tem mentido nos seus documentos financeiros da empresa. Senhora, por favor, eu posso explicar tudo. Eu precisava do dinheiro para manter um estilo de vida que você não pode pagar, para exibir uma riqueza que você não tem, enquanto menospreza os outros por sua aparente falta de dinheiro. A ironia da situação era perfeita. Verônica, que tinha zombado da minha suposta pobreza, era a pessoa que realmente não tinha dinheiro. Verônica, eu disse, minha voz se tornando ainda mais fria, eu quero que você entenda algo muito importante. Não me incomoda que você não soubesse quem eu era. Me incomoda como você tratou a pessoa que você pensou que eu era. Mas, senhora, me incomoda que você considerou apropriado humilhar uma viúva de 70 anos no enterro do marido dela. E me incomoda que você baseie o seu respeito por outros seres humanos no preço das roupas deles. Não foi minha intenção... Não foi sua intenção mostrar o seu verdadeiro caráter? Porque foi exatamente isso que você fez. Me virei para a Patrícia. Já tem os documentos prontos? Sim, senhora. Está tudo preparado. Verônica nos olhava com um terror crescente. Que documentos? Os documentos da sua demissão, é claro. Não, por favor, eu preciso deste emprego. Nós temos dívidas, contas, a casa nova que você planejava comprar com o dinheiro de uma promoção que nunca existiu. Por favor, senhora Esmeralda, eu juro que vou mudar. Serei diferente. Você vai mudar? Vai ser diferente? Verônica, você tem 32 anos. Se a essa altura da sua vida você não aprendeu a tratar as pessoas com respeito básico, não vai aprender agora. Mas é minha família, eu sou a sua nora. Exato, você é a minha nora e isso torna o seu comportamento ainda mais imperdoável. Patrícia me entregou uma pasta. Os documentos de rescisão de contrato, senhora. Obrigada, Patrícia. Peguei a pasta e mostrei a Verônica. Aqui está a sua carta de demissão, com efeito imediato. A senhora não pode fazer isso, é por vingança pessoal. Vingança pessoal? Eu ri suavemente. Verônica, isso é a simples aplicação de políticas de empresa, maus tratos a clientes, uso indevido do tempo de trabalho, mentiras em documentos oficiais e várias violações do Código de Conduta. Mas eu preciso deste emprego. Seu marido vai descobrir muitas coisas hoje. Eu a interrompi, incluindo como a esposa dele trata na mãe dele quando pensa que ninguém importante está olhando. As lágrimas de Verônica tinham se transformado em soluços desesperados. Por favor, eu imploro, me dê mais uma chance. Você já teve a sua chance, Verônica. Você a teve durante 2 anos de trabalho aqui e, especialmente, a teve no dia do enterro, quando você pôde escolher mostrar compaixão em vez de crueldade. Mas você não sabia. E é exatamente esse o ponto. O seu verdadeiro caráter se mostra quando você acha que não há consequências. Patrícia, eu disse à minha assistente enquanto Verônica continuava a soluçar. Por favor, chame a segurança para que escoltem a funcionária para fora do prédio. Não, espere, gritou Verônica, se levantando desesperadamente. Não pode terminar assim. Somos família. A família se comporta com respeito mútuo, Verônica. Você decidiu quebrar isso. Eu juro que vou mudar. Me dê uma última chance. Como a chance que você me deu no dia do enterro? Como a consideração que você mostrou quando decidiu transformar o momento mais doloroso da minha vida no seu show pessoal de superioridade? Verônica se aproximou de mim com as mãos juntas, literalmente implorando. Senhora Esmeralda, por favor, pense no Marcos. Pense no seu filho.
Se a senhora me tirar o emprego, vai arruinar o nosso casamento. Eu vou arruinar o seu casamento? Olhei para ela com incredulidade genuína. Verônica, você arruinou o seu casamento no dia em que decidiu humilhar publicamente a mãe do seu marido. Mas ele vai me odiar, não vai entender. Ah, ele vai entender perfeitamente, especialmente quando eu mostrar as gravações de segurança de hoje. A cara dela desabou ainda mais. Gravações? Cada palavra que você disse sobre mim, sobre a minha roupa, sobre a minha suposta falta de classe, cada comentário cruel que você fez no telefone, achando que ninguém importante ela estava ouvindo. Patrícia interveio discretamente. A segurança já está a caminho, senhora. Perfeito. Eu me virei novamente para Verônica. Agora você tem aproximadamente 5 minutos para limpar o seu armário e entregar o seu crachá de funcionária. Isso é abuso de poder, é perseguição familiar. Abuso de poder? Minha voz endureceu. Verônica, o abuso de poder foi quando você humilhou uma mulher de 70 anos na frente de toda a família dela porque você achou que podia fazer isso sem consequências. Mas a senhora tem milhões. Eu só tenho este emprego. E de quem é a culpa disso? Por acaso eu te obriguei a viver acima das suas possibilidades? Eu te forcei a mentir sobre promoções inexistentes? Eu te disse para solicitar empréstimos baseados em fantasias? Sofia, a funcionária jovem com quem eu tinha conversado antes, se aproximou timidamente. Senhora, a senhora precisa de algo? Sim, Sofia, quero que você observe isso com muita atenção. Esta é uma lição sobre o porquê de tratarmos todos os clientes com o mesmo respeito. Não importa como eles se pareçam. Verônica me olhou com ódio puro. A senhora vai usar isso para dar lições? Exatamente. O seu comportamento vai servir como um exemplo perfeito em nossos futuros treinamentos sobre o que não se deve fazer. É humilhante. Humilhante. Eu ri sem humor. Verônica, você me humilhou no enterro do meu marido na frente da minha família, dos meus amigos, de pessoas que eu conheço há décadas, e você fez isso por pura diversão. Eu só estava tentando ajudar a senhora. Me ajudar me chamando de sem classe, dizendo a todo mundo que eu parecia uma mendiga. As outras funcionárias agora tinham se aproximado mais, claramente fascinadas pelo drama que se desenrolava. Eu podia ver nos rostos delas uma mistura de choque e, devo admitir, satisfação de finalmente ver as consequências para o comportamento tóxico de Verônica. Senhora Esmeralda, interveio Sandra, minha supervisora. A senhora quer que a gente documente este incidente para compartilhar com as outras filiais? Excelente ideia, Sandra! Que sirva de aviso sobre as consequências de tratar mal os clientes. Verônica se virou para Sandra, desesperada. Sandra, você sabe que sou uma boa funcionária. Diga algo. Sandra a olhou com uma expressão que misturava compaixão e decepção. Verônica, eu já te dei várias advertências sobre a sua atitude com os clientes, especialmente com as senhoras mais velhas, mas eu nunca pensei que... Nunca pensou que as senhoras mais velhas mereciam respeito? Que elas poderiam ter mais dinheiro do que aparentavam? Que elas poderiam estar conectadas a pessoas importantes? Não é isso. Então, o que é, Verônica? Perguntei diretamente. Me explique a sua filosofia de vida, me explique por que é aceitável tratar mal as pessoas que você considera inferiores. Eu não as considero inferiores. Então, por que você me tratou como se eu fosse? Por quê? Por quê? Ela parou, claramente sem saber como responder, sem admitir a sua verdadeira natureza. Porque você achou que podia fazer isso sem consequências. Completei por ela. Porque você achou que eu era só uma velha pobre que não tinha poder para se defender. Nesse momento, 2 seguranças chegaram. Senhora Esmeralda? Sim, por favor, acompanhem a senhorita Santos enquanto ela pega os seus pertences pessoais. Ela não trabalha mais aqui. Verônica se dirigiu ao seu armário com os ombros caídos, escoltada pela segurança. Mas antes de chegar lá, ela se virou para mim uma última vez. O que a senhora vai dizer para o Marcos? Eu vou dizer a verdade, Verônica. Eu vou mostrar a ele exatamente quem é a mulher com quem ele se casou. Ele me ama. Ele não vai se importar. Ele não vai se importar que a esposa dele humilhou a mãe dele no enterro do pai dele? Ele não vai se importar que você mentiu sobre o seu trabalho para conseguir empréstimos? Ele não vai se importar que você os colocou em uma situação financeira desesperadora por causa das suas fantasias de grandeza? Verônica não tinha resposta para isso. Enquanto ela limpava o armário, me dirigia às funcionárias que tinham testemunhado tudo. Eu quero que todas vocês entendam algo muito importante, eu disse. Nas minhas lojas, tratamos cada cliente como se fosse a pessoa mais importante do mundo.
Não importa como ela se vista ou quanto dinheiro aparente ter. Todas assentiram solenemente. Sabem por quê? Sofia levantou timidamente a mão. Porque é o certo a se fazer. Exato, Sofia, porque é o certo a se fazer. Mas também porque nós nunca sabemos quem é a pessoa que temos à nossa frente. Como a senhora hoje? Perguntou outra funcionária. Como eu hoje, mas mais importante ainda, como qualquer pessoa que entre por essa porta. Cada cliente merece respeito, cordialidade e atendimento profissional. Patrícia se aproximou novamente. Senhora, a senhora quer que eu prepare uma reunião com Marcos para esta tarde? Sim, Patrícia. É hora do meu filho saber toda a verdade. Verônica, que tinha ouvido isso enquanto colocava suas coisas em uma caixa, veio correndo. Não, por favor, não diga nada ao Marcos. Deixe que eu explique para ele. Você vai explicar com mais mentiras? Não, eu vou contar a verdade. Qual verdade, Verônica? A verdade sobre como você me tratou. A verdade sobre as suas dívidas. A verdade sobre a promoção falsa. Tudo! Eu vou contar tudo. Tarde demais. Você teve 2 anos para dizer a verdade. Você teve a oportunidade de se desculpar depois do enterro. Você escolheu mentir todas as vezes. Os seguranças a escoltaram para a saída, enquanto ela carregava a sua caixa de pertences. No último momento, ela se virou e gritou. Isso não vai ficar assim, eu vou lutar! Por favor, lute, eu respondi calmamente. Será interessante ver como você explica o seu comportamento na frente de um juiz. Um juiz? Ah, sim, Verônica. Difamação, criação de um ambiente de trabalho hostil, fraude em documentos da empresa. Eu tenho provas suficientes para mantê-la ocupada nos tribunais por anos. A cara dela ficou completamente branca antes que os seguranças a tirassem definitivamente do prédio. Quando ela se foi, o silêncio preencheu a boutique. As funcionárias me olhavam com uma mistura de respeito, admiração e um pouco de medo. Bem, eu disse, finalmente. Acho que todas aprendemos algo valioso hoje. Sandra se aproximou. Senhora, a senhora quer que eu ligue para o RH para começar o processo de substituição? Sim, mas eu quero que a nova funcionária passe por um processo de entrevista mais rigoroso, especialmente no que diz respeito a valores e tratamento ao cliente. E, Sandra, eu quero que a Sofia receba uma promoção imediata. O profissionalismo dela hoje foi exemplar. Sofia corou e sorriu timidamente. Obrigada, senhora Esmeralda. Não me agradeça ainda. Com a promoção, vem mais responsabilidades. Eu saí da boutique me sentindo estranhamente vazia. A vingança que eu tinha planejado estava completa, mas agora eu tinha que enfrentar a parte mais difícil. Explicar ao meu filho por que eu tinha destruído a carreira da esposa dele. Mas isso viria depois. Por enquanto, eu tinha que preparar as provas que mostraria a Marcos naquela mesma tarde. Às 5 da tarde, Marcos chegou ao meu apartamento com o rosto pálido. Ele tinha recebido a minha ligação 2 horas antes, quando eu pedi que ele viesse com urgência, porque eu precisava falar com ele sobre algo muito importante relacionado a Verônica. Mãe, o que aconteceu? Verônica chegou em casa chorando, dizendo que a tinham demitido injustamente e que a senhora tinha algo a ver com isso. Sente-se, Marcos. O que eu vou te contar vai mudar muitas coisas. Meu filho se sentou no sofá, onde tantas vezes tinha brincado quando criança, onde tinha vindo me pedir conselhos durante a adolescência. Agora, aos 35 anos, ele parecia completamente perdido. Mãe, Verônica me disse algo muito estranho. Ela disse que a senhora é a dona da boutique onde ela trabalhava. Isso é impossível, não é? Respirei fundo. Marcos, durante toda a sua vida, eu mantive em segredo a verdadeira natureza do nosso patrimônio familiar. O que a senhora quer dizer? Me levantei e caminhei até o meu estúdio secreto. Venha comigo. É hora de você ver quem a sua mãe realmente é. Quando abri a porta oculta atrás da estante, Marcos ficou boquiaberto. A expressão dele mudou de confusão para total espanto, enquanto ele via o meu escritório particular cheio de documentos de empresas, contratos e fotografias das minhas boutiques. O que é tudo isso? Isso, meu filho, é o império que seu pai e eu construímos durante os últimos 40 anos. Eu mostrei a ele os certificados de propriedade das 17 boutiques, os contratos das 3 fábricas têxteis e os extratos bancários que mostravam cifras que ele nunca tinha imaginado. Mãe, nós somos milionários? Sim, Marcos. Somos muito ricos. Fomos ricos durante a maior parte da sua vida.
Mas por quê? Por que vivemos assim? Por que a senhora nunca disse nada? Porque eu queria que você e a Fernanda crescessem com valores reais. Eu queria que vocês entendessem o valor do trabalho, da humildade, do respeito por todas as pessoas. Marcos desabou em uma cadeira. Não posso acreditar. Todo este tempo, vocês têm sido autênticos. Mostraram o verdadeiro caráter de vocês, sem a influência corruptora do dinheiro. E o papai sabia. Seu pai era meu sócio em tudo. Juntos, decidimos manter este segredo até que fosse o momento apropriado para revelá-lo. E quando seria o momento apropriado? Quando vocês demonstrassem que podiam lidar com a responsabilidade. Quando mostrassem que os valores de vocês estavam firmemente estabelecidos. Marcos me olhou com uma mistura de admiração e ressentimento. E o que isso tem a ver com a demissão de Verônica? Essa era a pergunta que eu estava esperando. Peguei a pasta que Patrícia tinha preparado com todas as provas. Marcos, sua esposa, tem trabalhado em uma das minhas boutiques há 2 anos. Durante esses 2 anos, ela demonstrou repetidamente que trata os clientes mal, baseando-se apenas na aparência deles. Isso não pode ser verdade. Eu tirei o primeiro relatório. Aqui está documentado como sua esposa ignorou uma senhora de 60 anos porque considerou que ela não tinha o perfil financeiro adequado. Marcos leu o relatório com a testa franzida. Isso deve ser um mal-entendido. Um mal-entendido? Eu tirei o próximo documento. E isto aqui. Cada relatório mostrava um padrão claro de comportamento discriminatório e pouco profissional. Mas o mais importante, Marcos, não é o que ela fez no trabalho. É o que ela fez comigo. O que ela fez? No dia do enterro do seu pai, sua esposa decidiu me humilhar publicamente por causa da minha roupa. Me chamou de sem classe, disse que eu parecia uma mendiga, zombou do meu vestido na frente de toda a família. Marcos empalideceu. Mãe, Verônica me disse que ela só estava tentando ajudar a senhora. Ajudar? Eu liguei o tablet, onde eu tinha as gravações de segurança. Eu quero que você veja isso, Marcos. É de hoje, quando sua esposa não sabia quem eu realmente era. Mostrei a ele o vídeo em que Verônica falava no telefone, zombando de mim, me chamando de patética, rindo da minha suposta pobreza. Marcos assistia à gravação com um horror crescente. Não, Verônica não pode ser assim. Tem mais? Mostrei a parte em que ela me tratava com desprezo, me dizendo que eu não tinha o corpo para usar roupas de qualidade, onde ela me afirmou que o meu vestido não podia custar mais de R$100. Meu vestido, eu disse suavemente, custou R$80 mil. Os sapatos que ela disse que pareciam do Saara eram Louboutin de R$12 mil. Marcos ficou em silêncio por vários minutos, processando toda a informação. Sabe o que é o mais triste de tudo isso, meu filho? O quê? Que, até hoje, eu acreditava que tinha criado um homem que defenderia a sua mãe quando alguém a atacasse. Marcos se assustou, como se eu o tivesse esbofeteado. O que a senhora quer dizer? No enterro, quando sua esposa estava me humilhando na frente de todos, você não disse uma palavra. Eu pensei que ela só estava tentando ajudar. Pareceu ajuda para você que ela me dissesse que eu dava pena, que eu envergonhava a família, que eu parecia uma mendiga? Mãe, eu não... Marcos, sua esposa transformou o momento mais doloroso da minha vida no show pessoal de superioridade moral dela. E você permitiu que isso acontecesse. Lágrimas começaram a brotar dos olhos do meu filho. Eu não percebi. Eu pensei... Você pensou que estava tudo bem que alguém tratasse a sua mãe assim, porque você assumiu que ela tinha razão sobre a minha falta de classe? Não, não é isso. Então por que você não me defendeu? Marcos não tinha resposta para isso. Sabe mais o que eu descobri hoje? Eu continuei, tirando os relatórios financeiros. O quê? Que sua esposa tem mentido sobre uma promoção inexistente, que vocês pediram um empréstimo imobiliário com base em uma renda futura que nunca existiria. Como a senhora sabe disso? Porque eu sou uma mulher de negócios, Marcos. Quando alguém me ataca, eu investigo tudo sobre essa pessoa. Mostrei os documentos que mostravam as dívidas deles, os gastos excessivos, a situação financeira desesperadora. Vocês devem mais de R$60 mil em cartões de crédito.
Moram em um apartamento que custa mais do que o salário completo de Verônica. Tem pedido adiantamentos salariais constantemente. Marcos cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus! Sua esposa tem vivido uma mentira completa, exibindo uma riqueza que ela não tem, enquanto zomba dos outros por sua aparente falta de dinheiro. E agora o que vai acontecer? Agora, Marcos, você tem que decidir que tipo de homem você quer ser. O que a senhora quer dizer? Você pode defender uma mulher que humilhou a sua mãe no enterro do seu pai? Ou pode reconhecer que você se casou com alguém que não compartilha os seus valores familiares? Mãe, ela é a minha esposa, e eu sou a sua mãe, a mulher que te criou, que te ensinou sobre o respeito e a dignidade, que sacrificou muitas comodidades para ter certeza de que você teria uma educação em valores. Marcos ficou em silêncio por muito tempo. O que a senhora quer que eu faça? Eu não quero que você faça nada, Marcos. Eu quero que você tome a sua própria decisão, com base no que você sabe agora. E se eu escolher ficar com Verônica? Então você terá que viver com as consequências dessa escolha. Que consequências? As consequências de escolher alguém que acha apropriado humilhar pessoas mais velhas por diversão. Marcos se levantou e caminhou até a janela. Todo o meu mundo está desabando. Não, Marcos. O seu mundo falso está desabando. Agora você tem a oportunidade de construir algo real. A senhora vai me ajudar? Eu sempre vou te ajudar, meu filho, mas só se você demonstrar que merece essa ajuda. Como? Mostrando-me que o homem que eu criei ainda existe, por baixo de toda a influência tóxica da sua esposa. Marcos se virou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, sinto muito por não ter defendido a senhora no enterro. Esse é o primeiro passo, Marcos. E o segundo passo é que você decida se quer continuar casado com uma mulher que pensa que está tudo bem em tratar mal as pessoas vulneráveis. Marcos assentiu lentamente. Eu preciso de tempo para pensar. Claro. Mas, Marcos, o tempo que você tem para pensar não é infinito. Algumas decisões não podem ser adiadas para sempre. 2 dias depois do meu confronto com Marcos, meu telefone tocou às 6 da manhã. Era Fernanda, minha filha, e ela parecia completamente perturbada. Mãe, o que está acontecendo? Marcos me ligou chorando no meio da noite, dizendo que a senhora é milionária e que a Verônica foi demitida do trabalho dela. É verdade? Bom dia, Fernanda. Sim, é verdade. Como assim é verdade? Desde quando nós somos ricos? Por que a senhora nunca me disse nada? Fernanda, venha para casa esta manhã. É hora de você também saber a verdade. Mãe, eu estou em choque total. Marcos me contou sobre as boutiques, sobre o dinheiro, sobre o que a Verônica fez no enterro do papai. Eu não consigo processar. É por isso que você precisa vir. Há muitas coisas para explicar. 2 horas depois, Fernanda estava sentada na minha sala, olhando para os mesmos documentos que eu tinha mostrado a Marcos. A reação dela foi completamente diferente da do irmão. Mãe, por que a senhora nunca confiou em nós? Eu confiei em vocês, Fernanda. Confiei que vocês se tornariam pessoas boas sem a influência corrupta do dinheiro. Mas nós poderíamos ter tido uma vida melhor. Eu poderia ter ido para uma universidade particular, ter melhores oportunidades. E você teria sido a mesma pessoa que é agora? Fernanda ficou pensativa. Não sei. Eu sei. Você teria crescido com privilégios que não teria apreciado, com uma sensação de superioridade que teria prejudicado o seu caráter. Mas olha o que aconteceu com Marcos. Ele se casou com uma mulher horrível que nos despreza. Exato, Fernanda. Marcos escolheu Verônica quando ele achava que éramos uma família de classe média. Isso me diz que há algo no caráter dele que precisa ser examinado. O que a senhora quer dizer? Quero dizer que talvez Marcos tenha sido atraído por Verônica, precisamente porque ela representava o status e a sofisticação que ele sentia que lhe faltava. Fernanda franziu a testa. Isso é muito profundo, mãe. Eu tive 70 anos para observar o comportamento humano, querida. E eu? O que a senhora acha das minhas escolhas? Eu sorri. Você escolheu ser professora de ensino fundamental. Você trabalha com crianças carentes. Você se casou com um homem bom que também é professor. Os seus valores estão no lugar certo. Então, agora eu vou herdar tudo isso? Você e Marcos vão herdar tudo,
mas só se vocês demonstrarem que podem lidar com isso com responsabilidade. E se Marcos escolher ficar com Verônica? Essa é uma ótima pergunta, Fernanda. Nesse momento meu telefone tocou. Era Patrícia, minha assistente. Senhora Esmeralda, a Verônica Santos está aqui no escritório principal. Ela diz que precisa falar com a senhora com urgência. Verônica está aí? Sim, senhora. Ela está bastante alterada e diz que não vai sair até que fale com a senhora. Olhei para Fernanda. Você gostaria de conhecer a sua cunhada em circunstâncias mais autênticas? O que a senhora quer dizer? A Verônica está no seu escritório provavelmente para implorar para que a senhora devolva o emprego dela. Eu quero ir com a senhora. Perfeito. É hora de você ver exatamente com que tipo de pessoa seu irmão se casou. 1 hora depois, Fernanda e eu chegamos ao meu escritório executivo no prédio principal das minhas empresas. Era um espaço que os meus filhos nunca tinham visto. Pisos de mármore, janelas do chão ao teto com vista panorâmica para a cidade, móveis de design e obras de arte originais. Meu Deus, mãe! Sussurrou Fernanda. Isto é impressionante. 40 anos de trabalho duro, querida. Patrícia nos recebeu no lobby. Ela está na sala de espera. Está lá desde as 8 da manhã. Ela disse algo? Apenas que precisa falar com a senhora sobre uma injustiça terrível e que não vai sair até que a senhora ouça. Perfeito. Peça para ela entrar no meu escritório em 5 minutos. Fernanda e eu nos instalamos no meu escritório. Eu, atrás da minha mesa executiva de mogno, Fernanda em uma cadeira lateral, onde ela poderia observar toda a interação. Quando Patrícia deixou Verônica entrar, a transformação dela era evidente. Ela não era mais a mulher arrogante e autoconfiante do enterro. Ela tinha olheiras profundas, a maquiagem borrada e a roupa amassada, como se tivesse dormido com ela. Senhora Esmeralda, ela começou imediatamente. Obrigada por me receber. Eu sei que cometi erros terríveis, mas eu preciso que a senhora entenda a minha situação. Sente-se, Verônica. Foi então que ela notou Fernanda. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Olá, Verônica. Estou aqui aprendendo sobre o verdadeiro caráter das pessoas. Verônica corou, mas se virou novamente para mim. Senhora, eu vim pedir uma segunda chance. Eu sei que me comportei mal, mas eu posso mudar. Você pode mudar? Sim, completamente. Eu posso ser diferente. Verônica, me diga exatamente o que você acha que fez de errado. Bem, eu não devia ter falado daquela maneira sobre a senhora no trabalho. Isso é tudo. E eu não devia ter usado o meu telefone durante o horário de trabalho. Algo mais? Verônica ficou pensativa. E eu não devia ter chegado atrasada. Fernanda e eu trocamos olhares. Verônica realmente não entendia a gravidade do que tinha feito. Verônica, eu disse pacientemente. E o enterro? O enterro? Sim, o enterro do meu marido. Você se lembra de algo específico daquele dia? Bem, eu estava tentando ajudar a senhora com a sua imagem. Ajudar? Sim. Eu pensei que se eu desse conselhos sobre como se vestir melhor... Fernanda a interrompeu. Verônica, você realmente acha que humilhar alguém publicamente é ajudar? Eu não a humilhei, eu só estava sendo honesta. Aí está, eu disse a Fernanda. O verdadeiro problema, ela não acha que fez algo de errado. Mas eu posso aprender, insistiu Verônica desesperadamente. Eu posso fazer aulas de atendimento ao cliente, posso fazer terapia, o que for preciso. E por que você faria tudo isso? Porque eu preciso do emprego. Nós temos dívidas enormes. A casa que nós queríamos comprar. Marcos vai me odiar se perdermos tudo por minha causa. Interessante, murmurei. Você não mencionou nada sobre sentir remorso por ter me machucado. Claro que eu sinto remorso. Remorso por ter me machucado ou remorso pelas consequências que isso trouxe para você? Verônica abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque há uma diferença muito importante entre essas duas coisas, Verônica. Eu sinto por ter machucado a senhora. Quando você começou a sentir isso? No enterro? Quando você estava me chamando de sem classe? Ou quando você descobriu quem eu realmente sou? Verônica começou a chorar. Por favor, senhora Esmeralda, não me castigue pelo resto da minha vida por causa de um erro? Um erro? Fernanda se levantou da cadeira. Você chama de erro humilhar uma viúva de 70 anos no enterro do marido dela? Fernanda, por favor.
Não, Verônica. Durante 2 anos você esteve casada com o meu irmão e nunca, nem uma única vez, mostrou respeito genuíno pela minha mãe. Isso não é verdade. Não é verdade? Eu tirei outro documento da minha mesa. Aqui, eu tenho relatórios de 3 reuniões de família em que você fez comentários depreciativos sobre os meus gostos, a minha roupa, a minha casa. Esses foram apenas comentários casuais. Comentários casuais que revelaram a sua verdadeira opinião sobre mim. Verônica se virou para Fernanda desesperadamente. Fernanda, fale com a sua mãe. Diga a ela para me dar outra chance. Por que eu faria isso, Verônica? Porque eu sou a esposa do seu irmão. Somos família. A família se trata com respeito, respondeu Fernanda firmemente. Algo que você nunca entendeu. Mas eu posso aprender. Aos 32 anos? Eu perguntei. Verônica, se você não aprendeu o respeito básico pelos outros a essa altura da sua vida, você não vai aprender agora. Isso não é justo. Não é justo? Me levantei da minha mesa e me aproximei dela. Sabe o que não é justo, Verônica? Que uma mulher de 70 anos tenha que suportar humilhações públicas no dia mais doloroso da sua vida. E sabe o que mais não é justo? Que as minhas funcionárias tenham que trabalhar com alguém que as faz se sentirem mal sobre si mesmas constantemente. Eu nunca... Nunca o quê? Nunca disse para as suas colegas que certas clientes não pertenciam à boutique? Verônica ficou em silêncio. Nunca fez comentários sobre o nível das pessoas, baseando-se apenas na aparência delas. Mais silêncio. Verônica, o problema não é que você cometeu erros. O problema é que o seu comportamento revelou o seu verdadeiro caráter. O meu verdadeiro caráter pode mudar. Não, Verônica, o seu comportamento pode mudar por conveniência, mas o seu caráter já está formado. Ela desabou completamente, soluçando de forma descontrolada. Então, não há nada que eu possa fazer? Há algo que você pode fazer. Ela levantou a cabeça, esperançosa. O quê? Você pode ser honesta com Marcos sobre quem você realmente é. O que a senhora quer dizer? Você pode dizer a ele que você se casou com ele porque pensava que podia moldá-lo, que você sempre viu a família dele como inferior, que você mentiu sobre o seu trabalho para impressioná-lo. Isso não é verdade. Não? Então, me explique por que você nunca convidou Marcos para os eventos do seu trabalho, se você era tão bem-sucedida como dizia? Verônica não pôde responder. Me explique por que você nunca me apresentou aos seus chefes, se você tinha uma relação tão boa com eles? Silêncio total. Me explique por que você mentiu sobre uma promoção que nunca existiu. Eu queria que Marcos se sentisse orgulhoso de mim. E humilhar a mãe dele ia te ajudar com isso? Finalmente, Verônica entendeu que não havia escapatória. Verônica, eu disse com a voz firme, mas não cruel. Eu vou te dar a última oportunidade de mostrar alguma dignidade nesta situação. O que a senhora quer dizer? Vá para casa, sente-se com Marcos e conte-lhe a verdade completa sobre quem você é, o que você fez e por que você fez. E se eu fizer isso, a senhora vai me devolver o meu trabalho? Não. A cara dela desabou. Então, para quê? Porque é o certo a se fazer, Verônica. Pela primeira vez em muito tempo, você tem a oportunidade de fazer algo simplesmente porque é o certo. Mas eu preciso trabalhar. Você vai encontrar outro trabalho. Mas você nunca mais voltará a trabalhar em nenhuma das minhas empresas. E se Marcos me deixar? Essa é uma decisão que ele tem que tomar com base em informações completas. Verônica se levantou lentamente, derrotada. A senhora venceu, senhora Esmeralda. A senhora me destruiu completamente. Não, Verônica. Você se destruiu. Eu simplesmente me recusei a continuar sendo sua vítima. Depois que ela se foi, Fernanda e eu ficamos em silêncio por vários minutos. Mãe, ela disse finalmente, a senhora acha que Marcos vai deixá-la? Eu não sei, querida, mas espero que sim. E se ele não o fizer, então eu saberei que não criei o homem que eu pensava ter criado. Naquela noite, Marcos ligou. A voz dele soava embargada, cansada. Mãe, Verônica me contou tudo. Tudo! As mentiras sobre o trabalho dela, as dívidas que ela escondeu, o que ela realmente pensa da nossa família. E ela também me disse mais uma coisa. O quê? Ela me disse que durante o nosso casamento ela nunca sentiu que a senhora fosse boa o suficiente para mim. Meu coração se partiu um pouco. Entendo. Mãe, sinto muito por ter sido tão cego. Sinto por ter falhado com a senhora quando mais precisou de mim.
E o que você vai fazer agora, Marcos? Eu já fiz. Eu pedi o divórcio. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Como você se sente? Devastado, mas também libertado. Como se eu estivesse carregando um peso que eu não sabia que tinha. Isso é normal, meu filho. Eu posso ir te ver amanhã? Há muitas coisas sobre as quais eu preciso falar com você. Claro, mãe, sempre. No dia seguinte, meus 2 filhos estavam sentados na minha sala, agora completamente conscientes da verdade sobre a nossa família. Era estranho, depois de tantos anos de segredos, ter tudo à mostra. Mãe, disse Marcos, eu quero pedir perdão formalmente, não apenas por não ter defendido a senhora no enterro, mas por todos os anos em que eu não valorizei completamente o que a senhora fez por nós. Eu também quero me desculpar, acrescentou Fernanda, por questionar a decisão da senhora de manter o segredo. Agora eu entendo que a senhora nos deu algo mais valioso do que dinheiro. Nos deu valores reais. Os pedidos de desculpas de vocês estão aceitos, mas eles não eram necessários. Vocês agiram com as informações que tinham naquele momento. E agora? Perguntou Marcos. Como nós seguimos a partir daqui? Agora, eu disse, me levantando para ir para a minha mesa. É hora de vocês conhecerem as heranças de vocês. Eu mostrei a eles os documentos que eu tinha preparado anos atrás, dividindo o meu império entre eles de forma justa, mas com condições específicas. Marcos, você vai herdar as boutiques e as fábricas têxteis, mas há uma condição. Qual? Você tem que trabalhar no negócio por 5 anos, começando de baixo, aprendendo cada aspecto da operação. De baixo? Do cargo de vendedor. Eu quero que você entenda como é lidar com todo tipo de cliente, como é conquistar o respeito dos funcionários, como é construir algo com trabalho duro. Marcos assentiu solenemente. Eu aceito. Fernanda, você vai herdar as propriedades imobiliárias e os investimentos financeiros, mas a sua condição é diferente. Qual é? Eu quero que você use uma parte significativa dessa herança para criar fundações de caridade, especialmente focadas em educação para crianças carentes. Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas. Mãe, isso é perfeito! Mas ambos têm uma condição adicional que não é negociável. Qual? Eles perguntaram em uníssono. Nunca, jamais, vocês podem usar a riqueza de vocês para tratar outras pessoas mal. O dinheiro que eu dou a vocês vem com a responsabilidade de usá-lo para elevar os outros, não para menosprezá-los. Claro, mãe, disse Marcos. E se eu descobrir que vocês estão usando a posição de vocês para humilhar ou menosprezar alguém, vocês perderão toda a herança imediatamente. Entendido, disseram os 2. 6 meses depois, eu estava sentada no meu escritório, revisando os relatórios mensais, quando Patrícia entrou com um sorriso no rosto. Senhora, a senhora tem uma visita. Quem é? Marcos, mas acho que a senhora precisa ver isso por conta própria. Marcos entrou no meu escritório, mas ele não parecia o Marcos que eu conhecia. Ele usava o uniforme de vendedor de chão da boutique. Ele tinha uma energia diferente nos olhos e um sorriso genuíno no rosto. Olá, mãe. A senhora tem 1 minuto para falar com um dos seus funcionários? Claro. Como foi o seu primeiro mês? É o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida e também o mais gratificante. Conte-me. Ontem, eu atendi uma senhora que entrou vestida de forma muito simples. Ela era viúva, como a senhora, e claramente não tinha muito dinheiro. Os meus velhos instintos me disseram para levá-la para a sessão de liquidação. E o que você fez? Eu dei a ela exatamente o mesmo tratamento que eu daria para qualquer outra cliente. Mostrei a ela a loja inteira, expliquei sobre as qualidades, fiz ela se sentir como a pessoa mais importante do mundo. Ela comprou? Ela levou um lenço de R$50, mas, mãe, o sorriso no rosto dela não tinha preço. Ela me disse que fazia anos que ninguém a tratava com tanta cordialidade em uma loja. Senti o meu coração se encher de orgulho. E como isso fez você se sentir? Como se eu finalmente entendesse o que a senhora e o papai tentaram me ensinar todos estes anos. Nesse momento, eu soube que tinha tomado a decisão certa. A dor do enterro de Ernesto, a humilhação pública, a destruição da carreira de Verônica, tudo tinha valido a pena para chegar a este momento. Marcos, eu disse,
Seu pai estaria muito orgulhoso do homem em que você se tornou. A senhora está orgulhosa de mim? Imensamente. Ele se aproximou da minha mesa e segurou as minhas mãos. Mãe, há mais uma coisa que eu quero lhe dizer. O quê? Obrigado por não ter permitido que eu continuasse casado com uma mulher que não a respeitava. Obrigado por me ensinar que o amor de verdade inclui defender as pessoas que amamos, especialmente quando elas não podem se defender sozinhas. E a Verônica? Eu ouvi dizer que ela está trabalhando em uma loja de departamento. Pelo que eu sei, ela está lutando financeiramente, mas essa não é a minha responsabilidade. Você se sente mal por isso? Não me sinto mal pelo tempo que perdi sendo cego para a verdadeira natureza dela, mas não me sinto mal pelas consequências naturais das ações dela. 3 meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era Verônica. Senhora Esmeralda, eu sei que a senhora provavelmente não quer falar comigo, mas eu queria agradecer. Agradecer-me por ter me ensinado a lição mais difícil da minha vida, por ter me mostrado que as ações têm consequências de verdade. E o que você aprendeu, Verônica? Que o respeito não se baseia em quanto dinheiro alguém tem. Que a verdadeira elegância vem de como você trata as pessoas, especialmente aquelas que não podem te ajudar de forma alguma. Fico feliz em ouvir isso, senhora Esmeralda. Eu sei que eu não mereço o seu perdão, mas eu queria que a senhora soubesse que eu sinto, genuinamente, por toda a dor que eu lhe causei e que a lição que a senhora me ensinou me tornou uma pessoa melhor. Eu desliguei o telefone, me sentindo completamente em paz. A vingança tinha sido doce, mas a verdadeira satisfação veio de saber que eu tinha protegido os valores que meu marido e eu tínhamos construído por uma vida inteira. Naquela noite, enquanto eu via o pôr do sol do meu escritório, pensei em Ernesto. Meu amor, eu sussurrei. Eu finalmente aprendi a me defender sozinha, e os nossos filhos vão ficar bem. A justiça tinha chegado não apenas como vingança, mas como educação. E essa era a lição mais importante de todas. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.